Olá, seja bem-vindo ao Projeto Startup. Aqui você conhece empresas que desenvolvem produtos e tecnologia a partir de ideias criativas e inéditas. Quem participa do programa de hoje é a especialista em carreiras e empreendedorismo do CEUB, Juliana Nóbrega. O negócio que vamos conhecer hoje é a agência Hangover, uma startup criada em São Paulo pelo empreendedor Eduardo Vispa. O ramo dele é despedidas de solteiros, olha só. Desde que iniciou as atividades em 2017, a Hangover já organizou mais de 400 despedidas de solteiros e a agenda da empresa já está lotada até 2023. O incrível é que o investimento inicial do negócio foi de apenas R$2.000. Ficou curioso? Então vamos juntos conhecer a empresa Hangover. Meu nome é Eduardo Vespa, tenho 31 anos e sou administrador de empresas. A ideia da Hangover veio quando o primeiro dos meus amigos anunciou o casamento e pediu para organizar a despedida de solteiro. E confesso que foi a primeira vez que alguém havia pedido isso, porque a gente nunca tinha, ninguém do grupo tinha casado. Então foi um desafio, porque eu nunca tinha participado de uma despedida de solteiro. E ele queria ir especificamente para Florianópolis, né, Júlia Internacional. Então eu tive um baita de um trabalho para conseguir achar uma casa que comportasse todo mundo, verificar as baladas, bebidas para todo mundo. E eu procurei uma empresa para me auxiliar porque eu realmente não tinha ideia do que fazer e de como fazer. Foi aí que eu percebi que não tinha ninguém, então eu organizei a despedida sozinho e depois eu percebi que tinha um gap de mercado muito grande, porque tinha um trabalho a ser feito, tinha realmente uma estrutura que dava para ser disponibilizada para uma despedida de solteiro e não tinha nenhuma empresa auxiliando nisso. E aí, por eu ter feito administração de empresas com ênfase em empreendedorismo, eu falei, pô, acho que tem uma oportunidade de mercado aqui, vamos cair de cabeça porque tem tudo para dar certo. Nós somos especialistas em viagens e despedidas de solteiro. Nós literalmente cuidamos de toda a despedida. Hospedagem, passagem aérea, alimentação completa para todos os dias durante a viagem, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. A gente coloca uma estrutura realmente de hotel dentro da casa, com cozinheira, limpeza, uma concierge, que é uma pessoa da nossa equipe que vai auxiliar e coordenar toda a despedida em loco, fora todo o back-office que a gente tem dentro do escritório. E claro, a parte mais importante que é entretenimento. Seja as festas dentro da casa, com contratação de banda, DJ, barman, decoração, garçom, até mesmo a reserva de bares e baladas na cidade de destino. Então a gente manda toda a programação dos melhores bares e das melhores baladas e os nossos grupos definem onde querem ir em cada dia e nós fazemos toda a reserva. Nada com a Hangover tem pacotes, nós trabalhamos tudo inteiramente personalizado. A gente parte da premissa aqui que cada noivo e cada noiva é única. Por mais que existem despedidas no mesmo destino, a casa vai ser diferente, a alimentação vai ser diferente, a marca de bebidas que cada grupo vai querer vai ser diferente e até mesmo a parte de programação. Uns vão querer ir uma balada num dia, outros vão querer fazer uma festa na casa, outros podem até querer fazer um passeio de barco. Então a gente não trabalha com pacotes, é tudo realmente inteiramente personalizado e a gente faz um briefing com cada grupo, entende que estão querendo, qual é o gosto de cada grupo, como eles estão querendo fazer a despedida e a gente monta um plano de despedida detalhado para que eles possam aprovar. Assim, o inusitado desses 5 anos de empresa, eu já vi muitas coisas, é que é muito pessoal. Eu gosto muito de uma despedida que é feita em Bratislava, no leste europeu, onde o grupo pode alugar um tanque de guerra e passar por cima de carros ou até mesmo só passear, atirar. Então eu gosto um pouco de fugir da casinha, não só esse negócio de só festa, só praia, e fugir e pegar essa experiência realmente exclusiva. Então alugar um tanque de guerra na despedida, colocar os seus amigos lá dentro, é realmente algo diferenciado e que eu falo, pô, isso aqui vale a pena de fazer. Quantas pessoas no mundo vão poder falar, eu aluguei um tanque de guerra na minha despedida e a gente passou por cima de carros? Então o nosso objetivo é realmente oferecer essa experiência única. E eu, como gosto disso, realmente vejo o valor, acho que um tanque de guerra é algo totalmente diferente. A gente está no mercado novo. Despedida de solteiro é um assunto que ainda gera muito debate. Então tem aqueles grupos que querem fazer, mas ainda querem algo mais tradicional, mais tranquilo, até mesmo fazer a despedida juntos. Então pegar o noivo e a noiva, colocar todos os amigos dentro de uma casa, fazer uma festa durante o final de semana,
para todo mundo aproveitar. E tem esses realmente que querem essa experiência diferente de pegar um tanque de guerra ou ir para uma festa no exterior. Então a gente lida muito com os dois públicos. Há os que querem algo mais tradicional para não também gerar muito atrito, porque ainda é um assunto delicado, e há aqueles que falam, cara, eu quero algo que nunca ninguém viveu, vamos para cima que eu quero minha despedida de solteiro única. É difícil a gente parar para achar inovação, porque quando você tem uma ideia, às vezes você não entende que ela é inovadora. Quando eu tive a ideia da Hangover, para mim era tipo, só alguém não percebeu. E todo mundo fala, cara, que legal, nunca tinha pensado nisso, isso é legal, isso é novo. E assim, quando a gente está dentro, inserido no dia a dia, você acaba não conseguindo ter uma visão de fora que faz todo sentido você perceber para conseguir inovar. A pandemia fez a gente, por mais que não quisesse, inovar. A gente teve que sair um pouco da nossa casinha, procurar experiências diferentes para que a gente não parasse a roda. Porque o nosso problema na pandemia foram 2 anos que a gente não poderia fazer festas, não poderia fazer viagens. Então a gente começou a desenvolver alguns cases de despedidas menores ou um pouco mais tecnológicas, que não tivessem ambiente tão fechado. Então algo tipo, que nem a gente fez uma despedida na pandemia que era uma casa de games. Então a galera ficava mais separada e a gente fazia eles e era realmente um cassino. Então a gente tentava não focar só em festas. Então inovar é sempre um desafio. E a gente precisa estar sempre atento, porque assim, uma vírgula pode ser uma inovação que vai fazer toda a diferença lá na frente. Então é bem complicado, você precisa estar muito atento a todas as inovações. Justamente por a gente oferecer essa experiência única, o nosso ticket é mais alto. Então a gente sabe que o nosso público é público A, porque o investimento para contratar a gente é algo maior. Então assim, são pessoas de 25 a 35 anos, que normalmente moram dentro das principais capitais e que são do público A, que tem realmente esse valor, que quer investir em algo diferente. A Hangover é a minha primeira empresa e quando a gente empreende pela primeira vez, a gente imagina inúmeros obstáculos. Mas quando a gente está de fato no negócio, a gente sabe que gestão de pessoas é algo primordial e que isso não, por mais que você entenda na teoria, a prática é totalmente diferente. Porque pessoas são seres únicos, então o que motiva não é necessariamente o que vai motivar outras pessoas. Então, assim, gerir uma equipe é algo fundamental para que a empresa dê certo. E você, como líder, precisa conhecer a fundo sua equipe. Porque você precisa entender como que você vai motivar aquela pessoa, ou até mesmo se essa pessoa está um pouco mais quieta um dia, sabe que tem alguma coisa de errado e perguntar como pode ajudar. Porque assim, nós somos seres humanos, é impossível o externo não afetar o profissional. Então se a pessoa tem algum problema, mesmo que seja pessoal ou de família, ela não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então o líder tem que estar atento ao que acontece fora da empresa, por mais que a gente não consiga perceber, para que isso não influencie muito o profissional. É impossível separar as duas coisas, mas assim, é fundamental você ter esse olhar atento a pessoas para que elas possam desenvolver um bom trabalho. Basicamente, 100% do nosso marketing é online. A gente, por ser uma startup, a gente basicamente só atende online. A gente tem um escritório aqui físico em São Paulo, mas assim, se a gente já fez 5 reuniões presenciais nesses 5 anos com clientes, foram muitas. Ainda mais depois da pandemia, que todo mundo começou a acostumar a fazer reunião por vídeo, a gente só faz hoje online. Então, nosso Instagram tem muitas publicações, Google é muito forte com a gente, YouTube, TikTok. Então, basicamente, todo o nosso marketing hoje é online. A maior dificuldade foi o preconceito, na verdade, porque assim, como eu te disse, as pessoas não têm o costume de despedida de solteiro no Brasil. E quando você falava de despedida de solteiro, automaticamente as pessoas remetiam à traição. Então, a gente até conseguia convencer o homem, mas quando ele falava para a noiva que ia fazer despedida de solteiro, ela travava. Então, o principal obstáculo, por ser um mercado totalmente incipiente, ninguém conhecia, não existia ninguém fazendo nada, foi o preconceito. Então a gente teve esse entrave, esse bloqueio de mercado logo no começo,
Tanto que o nosso marketing nos primeiros anos foi realmente trabalhar o significado da despedida de solteiro e solteira, porque não é só o homem. Muita gente acha que despedida de solteiro é só do homem, e não. Aqui na Hangover, muito pelo contrário, 50% das nossas despedidas são femininas. Então a despedida de solteiro deixou de ser um ato de traição e virou um momento para celebrar com os melhores amigos, as melhores amigas antes do fim do ciclo da solteirice. Depois de uma pandemia, a gente começa a perceber que os desafios hoje nem são tão grandes quanto há 2 anos atrás, quando tudo parou. Então, o principal desafio hoje é dor de crescimento, graças a Deus. Porque assim, eu bato muito na tecla da experiência, acho que vocês perceberam aqui. E eu não quero crescer a ponto de a nossa experiência não acompanhar o nosso crescimento. Então não adianta eu oferecer 50 despedidas num final de semana se eu não tiver equipe para atender. Então hoje o nosso principal problema é conseguir treinar pessoas para replicar essa experiência, seja em São Paulo, seja em Florianópolis, seja em Las Vegas, seja na Europa, para a gente conseguir crescer e as pessoas não olharem e falarem, eles cresceram demais e não conseguiram acompanhar a qualidade. Isso é um grande problema aqui hoje. A gente busca muito oferecer parcerias chaves. Por exemplo, hoje nós temos uma parceria muito legal com os rodeios do Brasil. Então a gente consegue fazer experiências únicas dentro das festas. Então a gente consegue, quando a gente faz uma despedida dentro de um rodeio, o locutor vai fazer uma brincadeira com a noiva, vai ter um espaço exclusivo para a despedida, eles vão entrar sem fila, eles vão ter uma van que vai deixar eles na porta do evento para eles não pegarem fila nem no estacionamento e nem na entrada. As pulseiras que normalmente vocês têm que ir até algum local para trocar, nós trocamos para eles. Então, nosso objetivo hoje como empresa é oferecer realmente experiências únicas com a gente. Que a pessoa não consiga fechar fora. Se eu não quiser fazer com vocês, eu consigo isso. Não consegue. Então, nossos diferenciais hoje são com parcerias chaves para oferecer realmente uma experiência diferente para os nossos clientes. Com o fim agora da pandemia, a volta ao normal, é muito comum, principalmente norte-americanos, virem fazer despedida de solteiro no Brasil, porque lá é algo cultural. É igual quando você fala, vou casar, e a pessoa pergunta onde vai ser a lua de mel. É super comum no Brasil a lua de mel. Nos Estados Unidos, a despedida de solteiro é algo muito comum e muito tradicional. E assim, o Brasil é muito famoso por festas fora do país. Então, cada vez mais a gente tem trazido de volta norte-americanos. Essa semana terminou uma despedida de 10 mexicanos aqui no Brasil com a gente. Então, nosso objetivo é sim abrir um escritório nos Estados Unidos e começar a trazer norte-americano para o Brasil para fazer despedida de solteiro. A dica para quem quer empreender, cara, é que saia da zona de conforto, porque assim, meu avô fala uma coisa, meu avô é um grande espelho para mim, ele sempre falou assim, todo mundo vai ver você se divertindo, vai ver a glória, mas ninguém vai ver o que você está plantando para conseguir colher seus frutos. E assim, é 99% suor e 1% glamour. É legal, todo mundo tá vendo uma entrevista falando, nossa, que legal, ele tá dando uma entrevista. Faz 5 anos que a gente está nesse mercado. Eu trabalho praticamente de segunda a segunda. Empreender não tem, nossa, vou empreender e vou agora fazer meu horário. Você pode, mas a chance de você ter sucesso é muito pequena. Porque liderança, no meu ponto de vista, é exemplo. Então, se eu não der exemplo para minha equipe de ser o primeiro a chegar, focado, bater minhas metas, eles vão olhar para mim e falar assim, meu chefe não está fazendo, por que eu tenho que fazer? Então, assim, empreender é exemplos. Essa é a startup Hangover, um negócio especializado em despedidas de solteiros. Muito legal, né? E no próximo bloco, a especialista em carreiras e empreendedorismo do CEUB, Juliana Nóbrega, vai analisar esse empreendimento do Eduardo Vespa. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.
De volta com o Projeto Startup. No bloco anterior, nós conhecemos a Hangover, uma startup especializada na organização de despedidas de solteiros. O negócio está fazendo tanto sucesso em São Paulo que a agenda já está lotada até 2023. E para analisar esse modelo de atividade, nós convidamos a especialista em carreiras e empreendedorismo do Centro de Ensino, o CEUB, a Juliana Nóbrega. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao Projeto Startup. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Juliana, eu começo o programa te perguntando, é um modelo de negócio muito criativo, diga-se de passagem, né? Um empreendedor que teve essa ideia lá em 2017, investiu nesse segmento e que tem dado super certo. Não é tão comum a gente encontrar esse tipo de negócio no Brasil, né? Ou eu estou enganado, não estou por dentro, e de fato já existem muitos negócios como esse do Eduardo. Bruno, de fato, o mercado de wedding tem crescido muito nos últimos anos, mas o que a gente vê é que há uma repetição de empreendimentos para prestar serviço para a atividade de wedding, né? Empresas de cerimonial, casamento, buffets, né? Casas de recepção, etc. Então a gente vê o inchamento desse segmento e aí quem quer aproveitar, né, a onda do crescimento desse mercado tem que pensar em perspectivas para além do mercado tradicional. E aí onde justifica-se o sucesso da empresa, do pessoal que traz um serviço para além do evento em si, do evento do casamento. Então, despedida de solteiro. A gente vê também o segmento do Dress the Dress, que é um ensaio fotográfico que acontece depois do casamento, para tirar umas fotos ali interessantes com o vestido da noiva e a roupa do casal. Enfim, então pensar em segmentos acessórios, em serviços acessórios para além do evento do casamento é uma grande sacada. Ah, que bacana, Juliana. Então você, como especialista em carreiras e em empreendedorismo, esse nicho, esse segmento de despedidas de solteiros realmente é um bom negócio a se investir. Eu acredito que sim. E aí vai uma dica para quem está pensando, né, em investir nesse segmento ou quem já atua nesse segmento que está pensando aí em reinventar o seu negócio para se adaptar aos novos modelos, de pensar também em novos formatos de relacionamento, né? Normalmente é uma indústria que atende muito aquele casamento tradicional, mas a gente tem visto também o surgimento de outras formas de relacionamento, relações, por exemplo, homoafetivas, pessoas que querem ter uma boa experiência de segundo casamento e também procuram empresas, mas que não são especializadas nesses filões. Então, quem quer inovar, agregar mais experiência e mais vivência do seu negócio, pode pensar em outros formatos de relacionamento também. Juliana, agora o que chama a atenção é que esse modelo de negócio teve um investimento relativamente baixo, digamos assim, né? R$2.000 apenas o Eduardo investiu, esse empreendedor, o fundador da Hangover, né? Essa empresa de despedidas de solteiros que fica lá em São Paulo. Um investimento de R$2.000 é uma exceção ou realmente é possível investir tão pouco em um modelo de negócio como esse do Eduardo? Bruno, uma grande característica do negócio do Eduardo é uma característica que a gente tem visto nos negócios na última década, né? Que é o investimento em empresas que prestam serviços diversos, mas por intermédio da tecnologia. A tendência é que esse mercado, né, sobretudo com a expansão, né, do 5G, ele cresça, e aí é muito importante que as pessoas que têm negócios tradicionais pensem no processo de transformação digital, em como elas podem viabilizar o seu negócio utilizando a tecnologia que tem essa característica, baixo custo de investimento e uma maior escalabilidade. Então, o negócio do pessoal, né, da Hangover tem essa característica, é uma startup, eles investiram em um modelo minimamente viável, que é uma característica muito importante para os negócios, né, de startup, e aí conseguiram fazer o negócio crescer e utilizar o retorno financeiro do próprio negócio para fazer novos investimentos. Foi também uma grande sacada. Juliana, a gente sabe que para ter sucesso no empreendimento, o empreendedor não basta ter só apenas a ideia, né? É preciso mais, né? É ir além, né? Fazer um plano de capacitação, um planejamento, se planejar, um plano de ação para o modelo de negócio que o futuro empreendedor quer investir, quer apostar, e não só ter apenas a boa ideia, correto?
Perfeitamente. A boa ideia, ela é só o passo inicial do processo empreendedor. É muito importante que esse empreendedor invista em motivação, ou seja, o que motiva a ação, mas que ele invista ainda mais no que sustenta a ação, no que dá sustentação ao negócio. Então, o negócio, quando dá certo, não se trata de sorte, não se trata de coisas afora a questão do processo de planejamento. O sucesso de uma empresa depende exclusivamente de conhecimento técnico-científico, de informação que vão reduzir aí o grau de imprevisibilidade e fazer com que as etapas, os passos do processo empreendedor, eles sejam dados de modo mais consistente e seguro. Então, é fundamental o conhecimento técnico-científico para modelar o negócio, para ir atendendo às expectativas do consumidor, e aí você realmente consegue entregar um negócio que seja sustentável ao longo do tempo. É válido a gente destacar, Juliana, que, por exemplo, ontem eu entrevistei uma empreendedora que tem formação em arquitetura. Ela é arquiteta de profissão, de carreira, mas decidiu investir no ramo de mercado pet, que é um ramo que tem crescido muito aqui no país, principalmente nesses últimos 2 anos por conta da pandemia da Covid-19. Só para você ter uma ideia e para quem está nos assistindo em casa, um mercado que cresceu 50% nesses últimos 2 anos. Nós temos hoje, segundo um levantamento, uma pesquisa, praticamente 150 milhões de bichinhos, né? Aí eu falo gatos e cachorros, os nossos filhinhos de 4 patas, né? Eu que sou dono, eu que sou pai de uma cachorrinha, de uma bulldog francesa, eu a considero de fato como uma filha. Mas assim, o que eu quero saber de você e que quem está em casa também nos assistindo, eu tenho uma formação, mas decidi investir, empreender em uma outra área totalmente diferente. Como otimizar isso para que realmente o empreendimento tenha sucesso, tenha resultados positivos, Juliana? Excelente pergunta, Bruno. E essa é uma coisa que acontece com uma grande frequência nos relacionamentos com os meus clientes e aí com os meus alunos também. Normalmente se acredita que se você tem uma formação em determinada área, você só pode empreender única e exclusivamente naquela área. Mas é muito importante que você entenda que a formação acadêmica e a experiência profissional, elas geram competências técnicas nativas daquela área, mas elas também geram competências comportamentais que podem ser portabilizadas. Então, quando o profissional ele vai empreender numa área que não é originalmente aquela sua área de formação, o que ele deve pensar é o que foi que eu aprendi nas minhas experiências profissionais, na minha formação, e como é que eu vou dar um novo significado e aplicar essas competências, essas habilidades dentro do outro mercado. Então, por exemplo, quem vem da arquitetura tem muita informação sobre estética, sobre Gestalt, e essas competências, por exemplo, são muito importantes para quem lida no mercado pet, por exemplo, com tosa e banho de animais. Então, por exemplo, é uma competência que pode ser adaptável, que pode ser bastante interessante ali para se aproveitar dentro do outro mercado. Pensar também no bem-estar dos animais dentro, né, do pet shop, já que às vezes pode gerar uma experiência traumática, o animal pode ficar assustado ali. E a arquitetura certamente tem informações sobre como criar um ambiente mais agradável, mais interessante para esses animais. Então, só nesse espaço aí a gente vai pensando em diversas habilidades, diversas competências que podem ser aproveitadas em uma outra área profissional. Então, basta parar, pensar um pouco e portabilizar essas competências para outro segmento que certamente você vai ter muito sucesso. E é isso, né, Juliana? É fazer com que o empreendedor, ele de fato busque a internet, as redes sociais para se atualizar, para se especializar, como bem fez o Eduardo, né, da Hangover, né? Ele abriu esse negócio dele em 2017, trabalhou bem, acredito eu, as redes sociais, né, os canais digitais, e até porque depois de 5 dias de que ele teve ali o negócio dele já em pleno funcionamento, ele já teve o primeiro contato de uma cliente, né, via Google, já buscando os serviços dele, né? Então é muito importante ressaltar com que esses empreendedores, eles de fato invistam em tecnologia e inovação, né? Exatamente. A tecnologia, ela facilita muito as mídias digitais, as redes sociais de um modo geral, elas facilitam muito a disseminação daquela nova empresa, daquele novo empreendimento. É importante também, como empreendedor,
utilize essas redes, que ele saiba minimamente como utilizar, como colocar o seu negócio, como indexar o conteúdo para que ele apareça em pesquisas relevantes, como fazer postagens, como entender um pouco do funcionamento dos algoritmos para fazer o seu conteúdo chegar a cada vez mais pessoas e, consequentemente, que essas pessoas se tornem consumidores também. Juliana, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, um recado, uma orientação para quem quer empreender nesse mundo das startups, que não é difícil, mas não é impossível. Olha, uma grande dica para quem está no segmento de startups é pensar realmente no modelo minimamente viável. Isso vai fazer com que você coloque o seu negócio na rua para rodar o mais rapidamente possível e ao menor custo possível também. A gente pensa que o recurso mais escasso é o recurso financeiro, né, o dinheiro, mas na verdade o recurso mais escasso é tempo. Então, o quanto antes você conseguir modelar um negócio e colocar esse negócio para funcionar, mais rapidamente você vai entrar no mercado. E aí a própria dinâmica do negócio, na medida em que ele vai se relacionando com os clientes, vão passando feedbacks importantes e esse empreendedor ele vai fazendo os ajustes, acoplando novas características, a experiência de valor que ele vai gerando ali e tornando o produto cada vez mais complexo, mais arrojado e mais adaptável à realidade dos consumidores com quem ele já está lidando. Juliana Nóbrega, ela que é professora e especialista em carreiras e empreendedorismo do CEUB. Foi um prazer conversar contigo sobre esse mundo das startups e conhecer um pouco mais aí da história desse empreendedor fantástico, Eduardo, lá em São Paulo, que montou o grande fundador dessa empresa, dessa startup, a Hangover, lá na cidade de São Paulo. Quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, prazer enorme falar sobre empreendedorismo e no canal Empreender, que tem esse papel tão importante aí para a nossa economia e para os empreendedores do Brasil. É isso aí, gente. Esse foi o projeto Startup de hoje. E no próximo programa a gente vai trazer muitas notícias, muitas novidades sobre esse mundo das startups. Até lá!